Olá, meus amigos, vocês estão no canal Coração no Tempo. Vamos conversar hoje sobre a pressão arterial e envelhecimento. Será que é mito ou verdade que quando a gente ganha idade, essa pressão também aumenta? Mas todo aumento de pressão com a idade é hipertensão? Eu sou Jéssica Garcia, sou cardiologista, trabalho na área de envelhecimento cardiovascular e no vídeo de hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre pressão alta e envelhecimento. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre as artérias. O envelhecimento arterial, que tem tudo a ver com a oscilação de pressão, com o aumento da pressão com a idade. Sim, não é mito, é verdade. E essa explicação, gente, está relacionada ao envelhecimento fisiológico do aparelho cardiovascular. Se você não assistiu ainda, tem um vídeo aqui no canal que eu trato sobre essas modificações fisiológicas e é interessante porque a gente vai linkar, a gente vai associar com essa característica da pressão arterial com o envelhecimento. Então é isso. Com o envelhecimento, essas artérias, elas se transformam. Aquelas camadas que eu já comentei, que seria as três, né? A camada interna, a camada média e a camada externa, ou também chamada adventícia, elas se modificam. Então, com essa modificação, a camada média, principalmente a média, onde você tem a camada muscular, né, que é a parte onde o vaso, a artéria, ela aumenta e diminui de acordo com o fluxo sanguíneo, essa camada fica diferente. Então, ela perde um pouco essa elasticidade. Então, o que é que ocorre? No idoso, com esse enrijecimento dessa artéria, com essa perda dessa elasticidade natural que acontece com uma jovem, isso impacta diretamente com os níveis da pressão arterial. Então, será que todo paciente que oscilou um pouco essa pressão com a idade, por exemplo, esse idoso, ele tinha uma pressão habitualmente 12/8, né? Mas aí ele agora tem 75 anos e essa pressão está 13/8. E aí, gente, essa pressão, ele agora se tornou hipertenso. Nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai classificar o idoso pelos seus níveis pressóricos. As novas diretrizes de hipertensão, aí eu vou gravar um outro vídeo para falar exatamente o que diz essas diretrizes, quais são os níveis pressóricos preconizados, será que, na verdade, esse idoso, ele é tolerável uma pressão 13/8 ou não é tolerável? Será que esse idoso agora que tem 75, 80 anos e a pressão está 13/8, eu vou precisar passar a medicação? Gente, isso aqui é um tema para um vídeo específico sobre o tratamento da hipertensão no idoso. O que nós queremos tratar para você, trazer para vocês hoje, tratar nesse vídeo é a pressão, ela aumenta com a idade. Por quê? Por conta das alterações fisiológicas próprias do envelhecimento. No entanto, existem algumas cifras que a gente ainda considera, principalmente no paciente muito idoso, aquele acima de 85 anos, que a gente ainda considera tolerável, que a gente ainda não inicia a medicação, que a gente considera que para o paciente muito idoso, a gente pode manter essa concessão de uma pressãozinha mais aumentada, porque todos nós sabemos que o ideal é a pressão 12/8, né? Que a partir de 12, ou seja, acima de 120, nós já consideramos esse paciente um paciente pré-hipertenso e esse paciente com 13/8, ele está sim com a pressão anormal, né? Então, porque o ideal, através das novas diretrizes, é que a pressão deve estar até 12/8. Mas a pergunta que eu digo é o seguinte, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse 13/8 eu vou tratar esse paciente? Ou esse paciente, ele pode manter-se ali com 13/8 sem medicação?
Gente, depende muito do perfil, do cenário desse paciente. A pressão dele aumentou por conta da idade, da rigidez. A gente precisa saber qual o nível de comprometimento funcional, cognitivo, do cenário de envelhecimento que esse indivíduo está. Por quê? Se ele tem um 13/8, mas ele é um paciente com distúrbio cognitivo, ele já tem, por exemplo, um início da doença de Alzheimer e tem 13/8, é fora realmente do esperado, mas é num contexto aceitável para este cenário do idoso. Então, a pressão dele aumentou porque ele envelheceu a celularidade do aparelho cardiovascular, que está coerente também com o envelhecimento de outros órgãos, mas ele tem um comprometimento no cenário geriátrico, ele tem um comprometimento cognitivo, ou ele tem um comprometimento funcional, onde essa alteração que nós temos, ela precisa ser avaliada se vai ser tratada com medicação, se vai ter as orientações, além das orientações dietéticas, outro planejamento. E isso daí, gente, não existe uma receita de bolo, existe uma orientação de acordo com as diretrizes, eu vou tratar mais adiante, como eu já falei, mas o importante é vocês saberem que sim, aquele perfil do jovem de 11/8, 12/8, frequentemente existe uma alteração pelo próprio envelhecimento do aparelho cardiovascular. E é importante nós acompanharmos isso. Se esse envelhecimento dos vasos, do coração, está dentro de um padrão de normalidade, ou esse envelhecimento, ele foge esse padrão e a gente vai precisar ter alguma intervenção sobre esse indivíduo, intervenção terapêutica. E isso daí a gente vai ter que analisar cuidadosamente. Daí a importância da pessoa que entende, que faz essa área de envelhecimento, o cardiogeriatra, porque ele é cardiologista, mas ele também avalia essas questões clínicas geriátricas do paciente. É importante sim, gente, entender o que é normal, entender o que é alterado, entender o que acontece com o envelhecimento e melhor ainda, né, você saber o que precisa fazer mediante essas alterações. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a variação da pressão arterial com a idade, mediante esse envelhecimento cardiovascular. Se vocês gostaram, vocês compartilhem, vocês curtam o vídeo e vocês entreguem essa informação para pessoas que vão se beneficiar com elas, porque existem muitas dúvidas a respeito desse tema. E eu me coloco à disposição para manter aqui o contato com vocês, tirar dúvidas, temas interessantes para que a gente compartilhe. E até o próximo batimento!